Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho, ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se perdidos no meio de um vasto deserto. O sol escaldante bate impiedosamente sobre suas cabeças, a areia queima seus pés descalços, e o horizonte se estende infinitamente em todas as direções sem oferecer qualquer sinal de esperança. Suas provisões estão se esgotando, a sede aperta sua garganta, e uma pergunta desesperada ecoa em sua mente: como vamos sobreviver? Esta imagem não está distante da realidade que o povo de Israel enfrentou no deserto, e talvez não esteja tão longe de alguns desertos que cada um de nós já atravessou em nossa própria jornada. Na primeira leitura, nos deparamos com uma cena de profundo desespero e frustração. O povo de Israel, liberto milagrosamente da escravidão no Egito, agora se encontra no deserto, e sua gratidão inicial deu lugar à amargura e ao descontentamento. Quem nos dará carne para comer? Clamam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Que ironia profunda! Eles estavam saudosos da escravidão.
Preferiam as cebolas do Egito à liberdade no deserto. Quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes nos pegamos romantizando o passado, mesmo quando esse passado incluía situações que nos prejudicavam? Quantas vezes preferimos a segurança do conhecido, mesmo quando esse conhecido nos limitava e nos impedia de crescer? O povo continua sua lamentação, mas agora nossa alma se resseca, nossos olhos não veem senão este maná. O maná, o pão do céu, o sustento milagroso que Deus providenciava diariamente, havia se tornado monótono para eles. Eles tomaram o milagre como garantido e começaram a desprezá-lo. Isso me faz pensar em quantas bênçãos diárias também tomamos como garantidas. O ar que respiramos, a família que nos cerca, a saúde que desfrutamos, o trabalho que temos. Quando foi a última vez que realmente paramos para agradecer por essas dádivas cotidianas? Ou será que nós também estamos sempre buscando algo melhor, algo diferente, ignorando a bondade de Deus que já está diante de nós? Mas o mais tocante nesta passagem é a resposta de Moisés. Este grande líder, que havia enfrentado Faraó, que havia visto os milagres no Mar Vermelho, que havia recebido os 10 mandamentos no Sinai, agora se encontra completamente sobrecarregado. Por que trataste mal a teu servo? Ele clama a Deus. Por que não achei graça aos teus olhos, para que pusesse sobre mim o peso de todo este povo? A honestidade de Moisés é comovente e, ao mesmo tempo, consoladora. Ele não esconde sua frustração, não finge que está tudo bem. Ele vai diretamente a Deus com suas queixas, suas dúvidas, seu esgotamento. E então, em um momento de vulnerabilidade total, ele diz: eu sozinho não posso carregar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Quantos de nós já se sentiram assim? Sobrecarregados pelas responsabilidades, esmagados pelas expectativas, esgotados pelas demandas da vida. Talvez você seja um pai ou mãe lutando para equilibrar trabalho e família. Talvez seja um líder comunitário sentindo o peso das necessidades ao seu redor. Ou talvez seja simplesmente alguém tentando navegar pelas complexidades da vida moderna. A resposta de Moisés nos ensina algo fundamental. Está tudo bem admitir que não conseguimos fazer tudo sozinhos. Está tudo bem reconhecer nossos limites. Na verdade, é precisamente quando chegamos ao fim de nossas próprias forças que nos abrimos para experimentar o poder de Deus de uma forma nova e transformadora. E é aqui que nossa leitura do Evangelho brilha como uma luz no deserto. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista e procura um lugar deserto para estar sozinho. Mas as multidões o seguem, cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Imaginem essa cena. Possivelmente mais de 15.000 pessoas famintas e cansadas, seguindo Jesus até um lugar remoto. Os discípulos, práticos como sempre, veem a Jesus com uma solução aparentemente sensata. O lugar é deserto e a hora já avançada. Despede, pois, as multidões para que vão às aldeias e comprem alimentos. Em outras palavras, Jesus, este não é nosso problema. Deixe que eles se virem. Mas Jesus tem uma perspectiva completamente diferente. Ele vê não um problema a ser despachado, mas pessoas necessitadas a serem servidas. Não precisam ir embora, ele diz. Dai-lhes vós mesmos de comer. Imaginem a expressão no rosto dos discípulos. Eles devem ter pensado: Jesus perdeu a razão? Como podemos alimentar toda essa multidão? E de fato, quando inventariam seus recursos, encontram apenas 5 pães e 2 peixes. Uma refeição modesta para uma pequena família, quanto mais para uma multidão. Mas então acontece algo maravilhoso. Jesus toma esses recursos limitados, olha para o céu, abençoa, parte os pães e os entrega aos discípulos para distribuir. E o impossível acontece. Todos comem e ficam saciados. Não apenas isso, mas sobram 12 cestos cheios, mais do que tinham no início. Este milagre nos ensina verdades profundas sobre como Deus trabalha em nossas vidas. Primeiro, Deus não espera que tenhamos recursos abundantes antes de usá-los. Ele pega o pouco que temos, nossos 5 pães e 2 peixes,
e os multiplica de formas que vão além de nossa compreensão. Talvez você sinta que não tem muito a oferecer. Talvez seus recursos pareçam insignificantes diante das necessidades ao seu redor. Mas lembrem-se, Deus se especializa em usar o pequeno para realizar o grande. Ele não precisa de nossa perfeição, precisa de nossa disponibilidade. Segundo, o milagre acontece através da colaboração humana. Jesus poderia ter feito o pão aparecer diretamente nas mãos das pessoas, mas escolheu trabalhar através dos discípulos. Eles foram parte do milagre, distribuindo o que Jesus havia multiplicado. Da mesma forma, Deus convida cada um de nós a ser parte de seus milagres hoje. Quando visitamos um doente, consolamos um enlutado, alimentamos um faminto, vestimos um nu, tornamo-nos canais da provisão milagrosa de Deus. Terceiro, a abundância de Deus sempre excede nossa necessidade. Não apenas todos ficaram saciados, mas sobraram 12 cestos. Deus não é escasso em sua provisão, Ele é generoso além de nossa imaginação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a deixar para trás nossa mentalidade de escassez e abraçar a realidade da abundância de Deus. Somos chamados a parar de olhar nostalgicamente para as cebolas do Egito e reconhecer o maná que Deus está providenciando diariamente em nossas vidas. Como Moisés, podemos ser honestos com Deus sobre nossas limitações e frustrações. Ele não se ofende com nossa vulnerabilidade. Na verdade, é frequentemente em nossos momentos de maior fraqueza que sua força se manifesta mais claramente. Como os discípulos, somos chamados a oferecer nossos recursos limitados a Jesus, confiando que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nossos 5 pães e 2 peixes podem parecer insignificantes, mas nas mãos do Mestre, tornam-se instrumentos de milagre. E como a multidão, somos convidados a nos aproximar de Jesus com nossas necessidades, sabendo que Ele nos vê não como problemas a serem resolvidos, mas como filhos amados a serem cuidados. Que possamos deixar de lado nossa tendência de reclamar e cultivar corações gratos pelo que Deus já nos deu. Que possamos ser vulneráveis o suficiente para admitir quando estamos sobrecarregados e sábios o suficiente para buscar a ajuda divina. Que possamos ofertar generosamente o pouco que temos, confiando que Deus pode multiplicá-lo para a sua glória. E que possamos sempre lembrar que o mesmo Deus que alimentou os israelitas no deserto com maná, o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes para a multidão faminta, está conosco hoje, pronto para providenciar tudo o que precisamos para a jornada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.